Tá bom. Então vamos iniciar então aqui, tá, queridos? Em nome de Jesus vamos orar. Deus tem algo muito maravilhoso para nós nessa hora. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Nossa confiança está em Ti, Senhor, em todos os momentos. Pai, queremos nesse momento depositar a nossa esperança no Senhor, colocar, Senhor, as nossas motivações, os nossos pensamentos. Queremos colocar, Pai, diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, que todos eles nesse momento estejam em comum alinhamento com a Tua vontade, Senhor. Pai, nesse momento, vem com a Tua presença, trazendo vida aos nossos corações, purificando-nos, meu Deus, de todos os nossos pecados, as nossas falhas. Renova, Senhor, as nossas forças nesse momento. Pai, aquele que está cansado, fadigado, aquele que está, Senhor, desanimado, aquele que, Senhor, que não tem mais esperança para fazer a Tua obra, de continuar perseverando na doutrina, como diz a Tua palavra, na doutrina, nos ensinos, meu Pai, apostólicos, nos ensinos, meu Pai, que a Tua palavra registra, Pai. Senhor, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, que tudo que venhamos falar aqui, Senhor, esteja de comum acordo com a Tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável, Senhor, que esse momento seja um momento, Pai, de vida, que o Senhor possa nos animar. Tua palavra é vida, Senhor, Tua palavra é alimento. Fica conosco, Pai, nessa hora. Pai, é o que nós te pedimos. Nos conduz em toda a palavra, Pai, para a glória do Teu nome. É que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tô vendo aqui as mãozinhas aqui. Amém, queridos. Deixa eu falar algo para vocês, iniciando essa palavra. Primeiramente, né, sejam bem-vindos mais uma vez. Uma grande alegria estarmos aqui reunidos, tá bom? Tenho certeza que o Senhor, nesses dias, Ele estará sempre nos fortalecendo, que sempre tem algo da parte dEle para os nossos corações. Amém? Eu iria trazer uma palavra hoje sobre a importância das visitas pastorais, né, na verdade, irei falar, mas não hoje, porque estava assim, aquilo me incomodando muito hoje, né? De trazer uma palavra sobre desânimo, falar um pouquinho sobre desânimo, né? Como vencer o desânimo, como nós podemos adquirir ânimo para fazer a obra do Senhor. E já está tudo pronto, né? Sobre a bênção das visitas pastorais. E aí aquilo no meu coração, irmãos, até ainda há pouco me preparar, né? Para vir aqui, fui tomar um banho rapidamente. E aquilo no meu coração, falo sobre desânimo, e aí eu já tinha algo que eu já estava montando, aí eu só finalizei e já projetei aqui. Então vamos falar sobre aquilo que o Espírito Santo traz no nosso coração nessa hora, tá bom? E eu vejo, queridos, hoje, como um dos grandes impedimentos, né, na vida ministerial, é o que diz respeito ao desânimo. E não é só o desânimo, mas existem outros fatores também, como a inconstância, questões financeiras, enfim, tantas coisas que podem trazer impedimento à vida ministerial, mas hoje especificamente quero falar sobre desânimo, tá? Então, já queria assim trazer algo para nós pensarmos nessa hora. O que hoje desanima você a fazer a obra do Senhor? Se você se sentir à vontade, você pode falar, ou senão você medita um pouquinho, porque é importante nós identificarmos o que desanima o nosso coração em fazer a obra do Senhor. Se nós temos a palavra de Deus, se nós conhecemos a palavra, né? Temos a palavra e conhecemos a palavra, se nós temos a oportunidade de orar e conversar com Deus todos os dias, se nós temos pessoas para nos ajudar, enfim, temos fatores
positivos ao nosso favor, então o que será que está nos desanimando, ou o que pode vir a nos desanimar em fazer a obra do Senhor? Será que seriam as faltas de recursos? Aqui recursos não só financeiros, mas talvez aqui recursos humanos, talvez recursos estruturais. Aí aqui seria problemas financeiros, talvez, ou problemas, né, de modo geral. Seriam pessoas que estão nos desanimando, seria enfermidade. O que desanima você? E com essa palavra hoje, eu quero, assim, instigar você a você refletir em relação a isso. Será que o nosso olhar em relação ao desânimo, como líderes, como servos de Deus, será que ele não está errado como nós estamos olhando o desânimo? Será que nós estamos olhando para a causa do desânimo muito mais do que podemos olhar para aquele que pode nos dar ânimo? E eu pergunto para você, o que desanima hoje o teu coração? Você que ama o Senhor, você que serve o Senhor, o que está desanimando você? Isso é muito importante você identificar. Às vezes, as pessoas vão no psicólogo, vão no terapeuta, para ouvir essa simples pergunta. O terapeuta, o psicólogo, e às vezes até o próprio pastor, quer te ajudar e vai te ajudar a você refletir e por si mesmo achar a fonte do desânimo, ou caso você não identificou, ouvir, né, onde está a causa, né, o que está causando esse desânimo. Então eu pergunto para você, será que você consegue refletir nesse momento? Se você está desanimado, se você está, né, enfrentando algumas situações, o que está desanimando você? Por que você anda desanimado? E uma outra pergunta aqui para você pensar também, o que motiva você a fazer a obra do Senhor? O chamado, a gratidão, pessoas, dinheiro, amor à obra do Senhor? Eu aqui diria para você, queridos, que o que mais me motiva a fazer a obra do Senhor é o senso de gratidão muito forte que carrego dentro de mim. É claro que as outras coisas também elas vão pegar carona nisso, né? O amor ao Senhor, evidentemente, porque sem amor, não amar o Senhor, você nunca vai ter gratidão. Mas a gratidão fala muito alto, o amor e a gratidão, posso dizer, porque olho para mim e vejo que talvez nem estivesse vivo mais, né? Não estivesse mais vivo, talvez não tivesse tido a oportunidade de ter uma família, e só essas questões, uma reflexão muito forte, essa gratidão me motiva, me dá um senso de pertencer a Ele. Quando Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Outrora eras trevas, hoje fostes feito filho da luz nele. E então, assim, tantas e tantas outras palavras que nós vamos identificar esse senso muito forte eu vou identificar esse senso muito forte de gratidão na minha vida. E aí eu pergunto para você, o que motiva você a fazer a obra do Senhor? Eu falo hoje como um pastor, também como alguém que tem se colocado para ser sensível à voz do Espírito Santo. E hoje Deus falava muito ao meu coração. A liderança está desanimada. A liderança está sem ânimo. Os discípulos estão perdendo foco. Por isso eu faço essas duas perguntas aqui para a nossa reflexão. O que motiva você e o que desanima você em fazer a obra do Senhor? Eu acho que hoje o que talvez me desanimasse hoje seria um pouco as pessoas. Eu acho que não só eu, não que esteja desanimado, mas o que me desanimaria um pouco seriam as pessoas. Principalmente por algo que é difícil de nós lidarmos, que é a ingratidão. Isso com certeza é algo que desanima qualquer pessoa. Eu creio que o pastor, se ele não souber lidar com
com a ingratidão que muitas vezes ele recebe, ele com certeza ele vai desanimar na obra do Senhor. E aí as outras coisas elas vêm juntas. Problemas, questões financeiras, recursos de modo geral. Então, eu diria, mas eu tenho aprendido, com muita dificuldade, mas nós temos aprendido que, apesar dos desânimos que todos nós podemos enfrentar, o que nos motiva a falar mais alto. E neste processo que eu passo de desânimo, muitas vezes, eu aprendo a olhar da forma que o Senhor quer que eu olhe, que é entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu aprendo que nesse processo eu estou sendo moldado por Deus. Talvez, quando me sinto injustiçado por algo, por alguém ou por pessoas, algo muito forte no meu coração vem hoje, de que eu não posso ser melindroso. Uma certa vez eu vi um testemunho de uma pessoa, inclusive de um cantor, a esposa de um cantor bem famoso, um gospel, que eles não têm filhos. E ela estava explicando que ela sentiu aquele peso um pouquinho do coração dela, daquelas cobranças, mas ela se sentia um pouco assim, injustiçada pelas pessoas, cobrada. E aí eu percebi na fala dela um tom de autocomiseração. Ninguém me entende. Eu sou isso. Porque as pessoas não sabem o quanto as palavras delas causam dores ao meu coração. Então eu comecei a olhar que, na verdade, ela não superou essas dificuldades, né? Então, eles tinham tudo, evidentemente, uma família financeiramente estruturada, mas não tinham filhos até então. E aí eu conversava com a bispa em relação a isso, e eu falei, olha, se fosse essa pessoa, como nós não temos ainda filhos biológicos, hoje isso não é uma coisa que me traz preocupação. E hoje, e é nesse ponto que eu quero que você descanse. Por exemplo, em fato de nós não termos filhos hoje, eu aprendi que isso é um propósito de Deus. Quando Ele quiser, Ele vai mandar. Se Ele não quiser, quem sou eu? Eu aceito a vontade dEle hoje. E eu sei que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez eu conversei com um irmão que ele tinha perdido um filho, e ele, até aquele momento, e até hoje ele não superou. Inclusive ele ainda não é nem convertido ainda, mas já profetizo que ele é um irmão. E eu sentia e sinto que ele não superou a perda do filho, o falecimento de um filho, até num momento trágico. E aí eu perguntei a ele o seguinte, eu falei, o que é mais doloroso? É o senhor que teve a oportunidade de ser pai, amor, mas pela permissão de Deus ele foi recolhido para ele? Ou o senhor acha que é mais doloroso alguém que não teve a oportunidade de gerar um filho, sentir o amor de ser pai, um pai biológico, por exemplo? O que é mais doloroso? Alguém que perdeu um filho, mas teve a oportunidade de amar, ou daquele que não teve ainda a oportunidade de gerar um filho? E eu, no caso, eu citava a mim como exemplo, né? Então, nós temos que aprender, assim, no meio de todas essas dificuldades, temos que aprender mesmo. Eu sei que é difícil, mas é ter um olhar positivo em relação a isso. Por isso que eu preciso questionar os meus desânimos, sabe? Eu preciso questionar. Isso é bastante importante para que eu descubra o caminho da motivação. Amém? Quem está conseguindo entender essa palavra? Deixa eu ver aqui os comentários aqui dos irmãos. Mas me motiva a caminhar com o Senhor, é a segurança e a certeza que Ele me dá. Amém. É aquilo que a palavra diz, né, minha pastora? Justificados, pois, em Deus. Justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus, né? Amém. É verdade.
Então, queridos, assim, o desânimo ele é um problema, entendeu? Ele é um desânimo. O desânimo ele pode vir por muitas coisas. Uma família que acabou, falecimento de um filho, problemas financeiros e a perda da fé, que é muito triste, perder a fé. Então, o desânimo é a perda do ânimo. E se você perder o ânimo, onde você perdeu o ânimo? Bom, nós como líderes, queridos, nós temos a função de injetar esperança nas pessoas. Por isso que a fé ela anda muito junto muito próximo da esperança, porque é acreditar sem ver, querido. É acreditar sem ver, isso é simplesmente fé. E fazer por onde isso acontecer. E entender também como Deus trabalha. Ter fé também é entender como Deus trabalha. Você que está ouvindo essa palavra, entenda que a sua história não acabou, né? A sua história não terminou. Deus dá a oportunidade para você recomeçar. E a maior prova disso é que você está de pé, né? Você está vivo, está assistindo, né, essa palavra, estamos aqui sendo ministrados por Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos, né, para nossa meditação. Moisés, ele não permitiu que a ambição pessoal distorcesse a sua perspectiva. E não permitiu que a dura cerviz do povo, do seu povo, destruísse a sua esperança. Então você vai ver, por exemplo, imagina, querido, você está ralando, você está dando duro, sabe? Você está se esforçando, sabe? Você lutou a vida inteira por alguém, por um filho, por um discípulo, sabe? E aí simplesmente as pessoas fazem tudo para nos frustrar. E aí seguindo o exemplo de Moisés, Moisés tinha tudo para desistir. Tinha ou não tinha? Tinha. Moisés tinha todas as razões possíveis para ele desistir. E aí ele não permitiu que, apesar dos desânimos que o próprio povo criava, ele continuou acreditando, porque ele sabia a quem ele estava servindo. Eu, essa semana, tive a oportunidade de conversar com uma irmã que saiu da igreja, já devo ter comentado com alguns irmãos, e assim, foi uma conversa, assim, no final, muito triste, porque a gente percebe como pastor, assim, a dureza do coração das pessoas e um senso de uma perfeição que a pessoa ela não tem. E começa a acusar as pessoas de pecadoras, de pessoas que não têm... Ou seja, uma pessoa que ela não se permite pagar o preço para sofrer um pouco pela obra, porque fazer a obra também é sofrer, queridos, também. Sabe? Se você ainda não passou por desânimo, espere que ele vai chegar. Para alguns ainda não chegou, para alguns já chegou, para alguns já chegaram, para alguns chegaram e superaram, alguns chegaram e até hoje não saíram do desânimo. Mas o desânimo ele chega. Mas Moisés ele direcionou a esperança dele a Deus, e sabendo que Deus ele confiou na misericórdia de Deus, né? E essa foi a razão dele suplicar a Deus para que Deus não acendesse a sua ira contra o povo. Depois você pode ler Êxodo 32, versículo 11 ao versículo 13. O apóstolo Paulo também, ele foi um grande exemplo, irmão, de uma pessoa que tinha tudo para desistir, mas perseverou, apesar de muitas coisas difíceis que ele enfrentou e que ele passou. Às vezes você lê as cartas apostólicas, eu diria, irmãos, que 95% das cartas apostólicas, das cartas pastorais, das cartas que os apóstolos escreveram, em especial aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu em momentos, irmãos, muito avassaladores, de desânimo. Então eu pergunto para você, onde que eles achavam, onde que eles encontraram ânimo em meio ao caos?
como encontrar esperança em meio ao caos, em meio a situações assim que humanamente impossíveis de superar, né? Prisões, açoites, sabe? O apóstolo Paulo enfrentou oposições, ingratidões, sabe? Então ele enfrentou todo tipo de situação que de fato o desanimava, mas ele encontrava ânimo para continuar escrevendo e transmitindo esperança. Às vezes nós vemos, ou melhor, nós lemos as cartas pastorais, mas dificilmente nós conseguimos identificar isso. Em alguns momentos, Paulo ali, ele escrevia e talvez ele parava e chorava bastante. Eu creio, irmãos, que um dos escapes do próprio apóstolo Paulo era as lágrimas, né? O choro em direção ao Senhor, e quando a esperança estava saindo do seu coração, ele chorava, ele buscava, ele se prostrava diante do Senhor, e ali, irmãos, ele levantava renovado, e o Senhor injetava ânimo e força nele. Eu entendo, irmãos, que a nossa maior dificuldade para enfrentar o desânimo é perceber que o Senhor está conosco no meio da tribulação. Será que nós já não nos perguntamos o que o Senhor está querendo nos ensinar no meio das provações e nos desânimos que nós enfrentamos? O Senhor tem lições muito profundas para nos ensinar. Será que talvez, no lugar de eu me desanimar, desistir, criticar, abandonar e achar que o Senhor tem que resolver logo as coisas, será que eu não deveria primeiro me questionar dizendo o que o Senhor ele quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Ninguém faz essa pergunta. Se ninguém faz essa pergunta, logicamente eu vou para o desânimo, porque eu não vou entender o agir de Deus. Irmãos, o maior milagre que Deus ele quer fazer é no coração do homem. Deus tem poder para curar? Ele tem poder para manifestar o seu avivamento? Ele tem. Entretanto, ele quer que nós venhamos confiar nele apesar das tribulações. O apóstolo Paulo, vivendo no sobrenatural de Deus, ele enfrentou desânimos profundos. E talvez o desânimo seja um dos propósitos de Deus para ele manifestar a sua glória a nós. E nós transpormos as barreiras do desânimo, né, como que nós enfrentamos como líderes, para avançar naquilo que ele tem para cada um de nós. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o problema que o apóstolo Paulo enfrentava com a igreja lá em Corinto: divisões, imoralidades, idolatrias, a visão distorcida dos dons do Espírito, a incredulidade da realidade da ressurreição, os comentários acusando Paulo de mentiras, né, de ser mentiroso, o desprezo da própria presença física em Corinto, e problemas de desobediência. Irmãos, não tem algo mais duro para um pastor quando ele prega, ele ensina, mas parece que não entra na cabeça das pessoas. Sabe? Você está mostrando, você escreve para as pessoas o que elas precisam fazer. Elas não têm a grandeza de pegar, poxa, o meu pastor me instruiu, o meu líder me instruiu. Elas não têm a grandeza de pegar, de olhar. E é difícil para um pastor lidar com isso, é difícil para um líder. Quantas vezes, irmãos, um evangelista visita uma pessoa, fala, visita, ora, abre jejum, sabe? E as pessoas não conseguem sair, sabe, do buraco que elas se encontram ali. E o ainda é mais triste que as pessoas elas estão tão fora de entender isso que elas acham que é o pastor que tem o poder de fazer isso. E não é. O pastor é um caminho que Deus vai direcionar para que aquelas pessoas se voltem para o próprio Deus, né? Então o apóstolo lutou contra a repugnante serpente, né, do desânimo, né, a frase-chave, né, ou que egra kakomene, que é o termo grego, né, nós não desanimamos, como Paulo diz em 2 Coríntios 4, do 1 ao 16, nós não desanimamos, nós não desfalecemos. Ele afirma aos Coríntios que temos sempre bom ânimo,
porque ele podia acreditar que todas as tribulações nessa vida são temporais e de curta duração. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre direcionava, quando ele estava passando desânimos, lutas, tantas situações, irmãos, que talvez muitos de nós, enfrentando metade dessas tribulações aqui, já teríamos até voltado para o mundo, achando, e nos enganando, achando que o mundo tem algo melhor para nós, né? Então, enquanto que a recompensa pela fidelidade tem eterno peso de glória. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, ele vivia aqui nesse tempo presente, mas o coração dele se animava nas coisas futuras, nas coisas celestiais. Então, eu não sei se você está entendendo, nós vamos chegar com essa palavra, mas eu estou dizendo, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, meu povo está desanimado, a liderança está desanimada, não tem mais aquela pegada, arrumam desculpas, estão colocando barreiras, eles mesmos estão colocando barreiras. E aí, querido, a Bíblia nos mostra que homens de Deus enfrentaram desânimo. Isso aqui é um espinho na carne, na nossa vida ministerial. Quem está entendendo, diga amém. Tranquilo, evangelista Ângelo. Seja bem-vindo, filho. Estou vendo aqui os comentários agora. E o incrível de tudo isso é que Deus, ele não escolhera dar alívio ao apóstolo Paulo. Você sabia disso? Olha, o espinho na carne do apóstolo Paulo, apesar disso, ele não cedeu nem à depressão. Mesmo quando é provável que a tentação ainda continuasse tenazmente em seus passos, embora completamente inocente da culpa. Às vezes, você não tem culpa por estar passando por desânimo, por alguma tribulação. Mas falta você entender o porquê você está passando por isso. Às vezes é uma forma de preservação, de Deus nos guardar de algo e de nos moldar para algo muito maior. Olha só, se você não aprender a lidar com desânimo, como é que você vai discipular? Como é que você vai ser exemplo de superação? Como é que você vai ser exemplo de ânimo? Como é que você vai ser um pastor? Você vai ser um líder para discipular? Como é que você vai pregar sobre ânimo e esperança se você mesmo não consegue lidar com os seus desânimos, com as suas desesperanças? Então, ele foi forçado a gastar 4 anos, né, em prisões. O apóstolo Paulo ficou muito tempo preso. Então, o desânimo certamente bramiu para ele como, né, um leão rugindo, né? Então, o desânimo constantemente estava assolando o apóstolo Paulo. Não é verdade? Acho que eu repeti o slide, deixa eu apagar isso daqui. Olha só, o desânimo e a depressão, elas andam lado a lado. Né? São as maiores ameaças para qualquer grupo ou igreja que esteja passando por perseguições ou tribulações. Né? Nós vamos ver, por exemplo, os cristãos judeus, né, ou judeus messiânicos, os primeiros, né, judeus crentes, para qual foi escrita a carta aos Hebreus, eles estavam, muitos, à beira do retorno e muitos retornando ao judaísmo. Né? Então, como o autor escreveu, né, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que esse texto quer nos dizer? Deus te colocou numa posição, e por você não saber lidar com o desânimo muitas vezes e com a depressão, você é tentado a sair da posição. Então, queridos, veja só, eu sei que para alguns que estão motivados, é fácil falar sobre ânimo, mas e quando estamos realmente enfrentando situações desanimadoras? Né, a morte de um filho, uma separação, o seu melhor discípulo vira as costas para você, você de repente entra num abismo de crise financeira, simplesmente parece que você prega e as pessoas não se convertem. Ou um dia chegarmos, como estamos passando esse tempo difícil, perseguições, ameaças de perseguições. Então são coisas para nos fazer refletir. Né? O que levaria hoje você a sofrer um choque no seu ânimo? Então são questões, aí eu pergunto, será que você está preparado para enfrentar o dia mal?
Tem se preparado para os dias difíceis? Isso é algo para nós pensarmos. Talvez alguns aqui, glória a Deus por isso, não estão passando por isso. Mas talvez alguns estejam passando algo parecido. Então essa palavra, como eu disse, é tanto para aqueles que não estão passando ainda um momento de desânimo, e que devem se preparar, e também para aqueles que estão passando desânimo e precisam se animar nele. Amém? A gente caminha já aqui para o final. Pedro escreveu para os cristãos perseguidos da Ásia Menor, com palavras animadoras. Ele fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha só, toda tribulação, e o desânimo ele é uma tribulação. Sabe por que ela acontece? É para nos provar. Mas sabe, provar não é provar para Deus, porque Ele sabe. É você que precisa entender essa provação. É no momento da provação que nós vemos como está o nosso coração. Ver que nós ainda somos melindrosos, somos reclamões, somos cheios de não me toques, não conseguimos suportar as oposições, temos baixa estima, temos sentimento de impotência. E você confrontar a si mesmo e eu confrontar a mim mesmo, me dizendo: eu não posso me desanimar. Eu preciso achar qual é a causa desse desânimo e dizer: eu não vou me desanimar. E você correr para a palavra de Deus e tomar posse das inúmeras promessas que ali estão para que o desânimo não se mantenha. Né? Como, continuando o texto aqui de 1 Pedro 4, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Um dos motivos pelo qual nos desanimamos é porque não somos participantes do sofrimento de Cristo. Eu, como fui católico, essa é uma doutrina muito forte dentro do catolicismo. Os padres falam muito sobre isso, de você contemplar as chagas, o sofrimento do Cristo crucificado. Até usei uma palavra de padre aqui, né? Bem de padre. Mas é uma grande verdade, porque é bíblico. Nós não queremos ser coparticipantes. Por isso que eu digo, não podemos ser crentes de YouTube. Você não pode ser crente de Google. Você tem que ser crente da Bíblia. Daquilo que a palavra e o Espírito Santo de Deus, ele fala ao teu coração. Quando você estiver lendo a palavra, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração através dessa palavra. Porque senão o nosso coração nunca vai se alegrar e nunca vai ter vida. É claro que podemos sim ser edificados por uma palavra, por um vídeo, amém. Mas eu tenho visto crentes de YouTube, crentes de Google, crentes cheios de palavrinhas de efeito. Isso não cura, não muda quando enfrentamos tribulações. O que vai mudar é quando eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo, e isso me traz conforto, e é nesse conforto que a alegria que o apóstolo Pedro está falando. A alegria, ela vem a partir do momento que eu sou coparticipante do sofrimento dele. Então, quando você passa uma tribulação, entenda como um sinal para você se fortalecer. Né? Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, essa esperança que eu guardo no sofrimento dele, é claro que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas não devemos viver no desânimo. O desânimo vem, sim, em alguns momentos. Mas, à medida que o desânimo vem, à medida que ele está se manifestando, à mesma medida você busca ânimo no Senhor. E aqui, queridos, ele continua dizendo, ó, como enfrentar o desânimo, né? Quando enfrentamos circunstâncias
que criam desânimo, a Bíblia nos dirige para nosso Senhor, que sofreu infinitamente mais do que qualquer um de nós, irmãos. Eu vejo, irmãos, eu vou ser bem sincero e vou abrir o coração para você. Até líderes, quando eu converso, eu não sei, vou parar por isso, porque eu estou chateado por aquilo. Irmãos, de 100%, sem brincadeira nenhuma, dos que querem parar, desistir, estão desanimados. Eles só falam do problema que eles estão enfrentando. Irmãos, são raríssimos, os que falam assim: apóstolo, eu estou vivendo esse problema, mas se eu sabe o que tem me dado força, é porque eu olho para Jesus e vejo tudo aquilo que ele passou por mim, não se compara com o que eu estou passando hoje. Ou melhor, deixa eu corrigir minha fala. Tudo que Jesus passou por mim, o que eu estou passando, corrigindo a minha fala, o que eu estou passando é muito pequeno na frente daquilo que ele passou por mim. E quando ele tem essa palavra, esse irmão, ele tem ânimo. Ele tem ânimo, eu consigo perceber nele força. Porque só alguém que confia no Senhor pode dizer isso. Irmãos, é incrível, não estou exagerando, 99% que eu converso, seja líderes, tanto da missão, como discípulos da missão e de outros ministérios, eles sempre estão só focados no problema. Ou que eles sabem identificam que tem, ou no problema que eles nem sabem identificar qual é o problema, mas eles nunca falam, apóstolo, eles nunca usam uma palavra para dizer assim: apóstolo, eu estou desanimado um pouquinho, mas olha, essa palavra que tem me dado ânimo, eu olho para o sofrimento do meu Senhor, isso aqui não chega nem perto do que ele passou por mim. Então, isso aqui me motiva. São poucos, não conseguem. Eu fico, meu Deus, o povo não lê a palavra, não busca a revelação, meu Deus do céu. Isso também ergue nossa cabeça para contemplar o futuro glorioso dos filhos de Deus. Isso, irmãos, tem que ser uma verdade, precisa ser alimentado todos os dias. Então, aqui é uma grande chave para você enfrentar o desânimo. É olhar para a obra da cruz, é olhar, ser co-participante dos sofrimentos dele. Quando eu aprendo a ser co-participante dos sofrimentos de Cristo Jesus, eu consigo me animar. Eu consigo olhar para a minha vida e falar: meu Deus, eu estou aqui no maior milindre, achando que o mundo está acabando ao meu redor, em cima da minha cabeça, mas olha o que Cristo passou por mim. Isso é egoísmo da nossa parte. Isso é injustiça com a obra da cruz. Deus, ele não está desprezando o nosso sofrimento. Ele quer chorar conosco. Ele quer nos confortar. Mas como é que nós vamos ter conforto se eu acho que a minha dor é a maior do universo? Irmão, não teve dor maior que Deus passou de ver o seu próprio filho crucificado. Então, eu tenho que ter esse olhar. Sem esse olhar, queridos, eu não vou encontrar ânimo para fazer obra, para fazer nada. Ou você acha que o meu ânimo está em quê? Não é em dinheiro, irmãos. Porque se eu fosse, sinceramente, se eu fosse trabalhar secularmente, talvez financeiramente eu tivesse melhor. Mas não é isso que me motiva para fazer a obra do Senhor. O que me motiva é olhar tudo aquilo que ele fez por mim. É saber que eu posso ser bênção na vida de uma pessoa e a obra que ele fez em mim, eu ser uma testemunha viva para outras pessoas. Mostrar para as pessoas que a situação delas não acabou. É claro que isso não é um estalar de dedos. Nesse processo que eu ajudo, eu sou transformado ainda mais, porque a minha carne, ela vai tentar tirar essa esperança. O diabo vai tentar tirar essa esperança. E o mundo também. É o que eu sempre falo quando eu converso com casais. Quem faz a minha esposa verdadeiramente feliz não sou eu, é Deus. Quem me faz verdadeiramente feliz não é minha esposa, é Deus. A partir do momento que nós temos Deus sobre todas as coisas, eu vou encontrar na minha esposa e ela vai encontrar em mim alegria e felicidade e amor para viver. Porque aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. E uma coisa não anula a outra. Tem pessoas que dizem, eu amo Deus, mas você vê que esse amor que ela diz não se reflete no trato com as outras pessoas. Ela
ou quando a mulher não respeita o marido, e quando é o marido, ele não ama a mulher. Como eu já vi, casos de homens dizerem assim, eu amo Deus, sobre todas as coisas eu amo, mas dentro de casa não é um reflexo, né? Ou seja, na mesma proporção, na mesma medida que eu amo a Deus, esse amor ele é confirmado, né, no meu trato com o meu próximo. Então, queridos, eu não sei se você está entendendo esse mistério, mas talvez Deus está exortando alguns de nós hoje. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não precisa vir um profeta de fora. Deus está usando o seu humilde servo aqui nessa noite, porque ao mesmo tempo que você é exortado, eu também sou exortado pelo Senhor. Eu preciso encontrar no Senhor ânimo para viver. Então, precisamos estar com Ele. Precisamos ser encontrados por Ele novamente, como o apóstolo Pedro ele foi. Você lembra, já concluindo já a palavra aqui mesmo agora, você lembra o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele andava com o mestre, mas ele perdeu a esperança quando ele deixou de acreditar que o Senhor iria ressuscitar, quando ele foi crucificado, quando ele negou o Senhor. Deus ele foi ao encontro, Jesus foi ao encontro, nosso Senhor, do apóstolo Pedro. E ali, Pedro tem um segundo encontro transformador com Jesus, que ele nunca mais foi o mesmo. E aí eu pergunto para você nessa hora, ele está dizendo aqui, né, para você e para mim, tu me amas? Isso aqui é uma pergunta muito profunda. E Pedro falou assim, eu te amo, Senhor. Aí ele falou, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. E mais uma vez, depois Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira pergunta, Jesus novamente, Pedro, tu me amas? E ele se entristece um pouco por Jesus ter perguntado, e ele fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas aqui a terceira resposta de Pedro foi diferente. Existe um segredo aqui nesse texto. Nas três primeiras perguntas de Jesus, Pedro ele responde com amor filéu, que é o amor de irmão só. Mas no terceiro, ele declara o seu amor ao Senhor, que é o amor ágape. Ele fala, tu sabes que eu te amo. E aí, queridos, aqui o coração de Pedro ele é curado. E Deus está dizendo para você hoje, perguntando, tu me amas? Você pode dizer para ele, Senhor, eu te amo. Eu quero te servir, eu quero me alegrar em ti, eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Esse é o segredo. Quando o Senhor for sempre a sua alegria, o discípulo nunca vai ser problema, ainda que seja você vai saber resolver, o seu líder não vai ser problema, a MASF não vai ser problema, apóstolo Adeuso não vai ser problema, apóstolo Ives não vai ser problema para você, pastor William não vai ser problema para você, pastor Brunner não vai ser problema para você, o seu vizinho não vai ser problema para você, o seu familiar, que só a misericórdia do Senhor, que eu sei como é que é a família, não vai ser o seu problema, porque você ama o Senhor. E Ele, de fato, é a sua esperança. E aí, querido, eu tinha muitas coisas para falar, como você pode enfrentar o desânimo. Mas eu creio que esse aqui é o fundamental. Se não tiver isso aqui, tudo é só mera técnica. Pode sim contribuir, pode sim ajudar por um tempo. Mas o tempo vai provar que se o seu ânimo não for o Senhor, toda técnica, toda artimanha, todo conselho, querido, não vai permanecer. O que vai te manter
animado, frutífero, alegre todos os dias, e se levantar todos os dias para fazer a obra do Senhor e amar o Senhor, e o Senhor da obra, porque essa obra não é minha e não é sua, essa obra é do Senhor. Estamos aqui pelo Senhor. Se não fosse esse senso, talvez não estivesse mais, estaria rodando em muitas igrejas, como muitos fazem. Eu quero dizer para você que o teu ânimo nessa noite é o Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem entendeu essa palavra em nome de Jesus? Amém. 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 O pastor William colocou aqui, porque tem por certo que as aflições se têm presente, não posso comparar com a glória que é de ser revelada. Amém. Que seja uma realidade em nós. Então vamos orar, queridos, que já o tempo já esgotou e vai já cair aqui a nossa transmissão. Então eu quero encerrar orando, pedindo ânimo na sua vida e todo desânimo caia por terra da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor, que enfrenta lutas, tribulações, e o Senhor trouxe ao meu coração muitos desanimados, sem vontade de fazer tua obra, sem desejo de perseverar. Meu Deus, mas o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Pai, se alguns perderam, Pai, por um momento, essa alegria, Pai, de ter ânimo no Senhor, traz nessa noite, Pai. Que eles voltem a se alegrar, que eu volte a me alegrar, que o meu irmão volte a se alegrar em Ti, Senhor. Que todos os dias, Senhor, Tu seja a nossa força. Que todos os dias, Senhor, Tu seja a nossa alegria, Pai. Que todos os dias, Pai, o Senhor possa nos fazer caminhar, avançar e fazermos, Senhor, conquistar tudo aquilo que o Senhor já determinou sobre cada um de nós. Não nos deixa, Pai, sucumbir no meio das tribulações, das dificuldades. Anima o coração da Tua igreja, porque isso são, Pai, os impedimentos que a liderança enfrenta. Um dos impedimentos, o desânimo. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga assim: eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém e amém. E tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Tomo Amém. posse. Glória a Jesus Cristo. Aleluia.